Pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou a Vivian, sou gastroenterologista, trabalho na Santa Casa, principalmente com convênio, ajudo no ambulatório de doença inflamatória do SUS e trabalho no Conceição também, na gastro. Essa aula eu dei a primeira vez para os residentes lá de Sapucaia, de interna, quando eu estava lá, de interna e de medicina de família. Então, tem uma parte também de hemorragia digestiva baixa. Vocês vão ver, mas eu vou dar só a alta, que foi o que o pessoal me pediu. Eu olhei, mas não tem muita mudança, assim, atualização desde essa aula, de guideline e tal, então tá bem atualizadinho. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Não, podem ficar aí. Os meus resi aqui da gastro do Conceição estão aqui também. Epidemiologia, então a gente sabe que a hemorragia digestiva alta vai ser mais comum em homem do que em mulheres, mais em idosos. As principais causas, então, úlcera gástrica e duodenal, gastrite ou esofagite severa ou erosiva. Então, assim, gastrite anatematosa leve de antro, né, que é o que tem em todas as endoscopias, obviamente não é causa de hemorragia digestiva. Varizes esofagogástricas, gastropatia da hipertensão portal, angiectasia, GAVE, que é um tipo de angiectasia especial de antro gástrico, de Lafoix, que é uma lesão vascular, né, mais difícil de diagnosticar. Malorivares, que vocês sabem o que é, não quando a pessoa apresenta muito. Tem algum áudio aberto. Ela pode acabar fazendo alteração do esôfago e evoluir com hematêmese, principalmente. Daí eu faço dose de ataque por 400, depois 250. E aí... Vai filme de Rodrigo aí. Eu gosto de fazer semanal. Ninguém tá falando? Eu prefiro fazer. Então, fístula aortoentérica, né, uma situação já bem mais catastrófica, então o paciente já vai estar hipotenso, um quadro já muito mais grave, que tem uma mortalidade super alta. Pólipos e neoplasias, às vezes podem sangrar, né, pólipos mais raramente, mas às vezes eles podem erosar na ponta e sangrar, e as neoplasias também. Em 10 a 15% a gente vai ter uma lesão não identificada, tem outras causas menos comuns, e lembrar sempre que hemorragia digestiva alta é hematêmese e melena, né? Então, às vezes a gente vê assim, o paciente chega com melena, daí lá na impressão tá, hemorragia digestiva baixa. Só porque exteriorizou por baixo não quer dizer que é baixa, né? Hemorragia digestiva alta é hematêmese e melena. Então, aqui tem um quadrinho que tá bem ruim de ver, mas é um quadrinho que eu tirei do UpToDate com as causas de hemorragia digestiva alta, só para vocês saberem, né, que é muita coisa, mas que tem lá no UpToDate se algum dia vocês se depararem com algo que vocês não estão conseguindo achar causa, algo mais incomum, para dar uma procurada, assim, né, ou fazer aí uma maior avaliação. Vou trazer umas imagens para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, aqui a gente tem uma úlcera duodenal, que é a parede anterior do bulbo, né? Tem aqui um coágulozinho, mas essa grande área aqui, então, é uma úlcera profunda, que provavelmente sangrou recente, aí que pode explicar as principais causas, como vocês já sabem. Helicobacter pylori, anti-inflamatório, úlcera de estresse, né? Paciente UTI, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem de esôfago bem inflamado, ulcerado, né? Então, aqui uma doença do refluxo muito grave pode causar, então, hemorragia digestiva, né? Quando ela é muito extensa. Anti-inflamatório pode causar uma esofagite assim, algumas infecções, tipo citomegalo. Aqui a gente tem a retrovisão do fundo gástrico, aqui está o aparelho. Então, aqui a gente tem a grande curvatura do fundo, né? Com varizes gástricas aqui, que podem sangrar. Aqui a gente tem o esôfago, né, com varizes também, esses cordões varicosos. Aqui a gente tem imagem de gastropatia hipertensiva portal, então
é uma mucosa com edema e pontos de hemorragia subepitelial, né? Como vocês estão vendo aqui. Que é uma lesão de Dilafoy, uma lesão, em princípio, arterial, né? Alguma arteriazinha que passou ali, a mucosa que estava por cima ficou erosada e aí essa lesão sangrou. Bem comum da gente não achar essas lesões, porque elas cicatrizam bem rapidinho e muitas vezes quando a gente vai fazer endoscopia elas já não estão mais sangrando e a gente não acha lesão. E podem dar um sangramento bem importante. Aqui é uma angiectasia. A angiectasia tem vários tipos, né? Mas essa aqui, então, enfim, uma bem comum. Isso aqui é uma angiectasia, na verdade, especial, né? Uma ectasia vascular do antro gástrico, watermelon, né? O estômago em melancia. Então, é comum de aparecer em pacientes que têm comorbidades, tipo cirrose, insuficiência renal crônica. A causa mais comum é mesmo de anemia crônica, mas pode também se apresentar com uma hemorragia digestiva alta. Aqui uma imagem de um tumor gástrico. Aqui uma imagem de um tumor também bem avançado, ulcerado, né? Que a gente vê aqui um jato, né, de sangue, e aqui foi colocado um clipe nesse jato de sangue. Então, como é que a gente faz a avaliação inicial? A gente vai avaliar a gravidade do sangramento, identificar a potencial fonte de condições que alterem o manejo subsequente, né? Então, a gente vai ter que ver se o paciente já teve uma hemorragia prévia, por exemplo, ectasia vascular é comum de sangrar, né, várias vezes, comorbidades, principalmente quando influenciam no manejo, então, paciente cardiopata, a gente tem que cuidar, né, os fluidos, tem que pensar que ele pode infartar, se ele ficar também mais hipotenso, tem que aumentar um pouquinho o limiar de hemoglobina, hepatopatia, sempre lembrando da possibilidade de sangramento por hipertensão porta, coagulopatia, que muitas vezes a gente vai ter que corrigir a coagulopatia antes de qualquer coisa endoscópica, uso de medicações, então perguntar, por exemplo, anti-inflamatório, AS, se usa anticoagulante, né? Uso de álcool, aí pensando em úlcera, esofagite, malolivais, cirrose, dor abdominal, então, mais falando a favor de úlcera, por exemplo. Para a gente lembrar de varizes, então, quando o paciente tem hepatopata, etilista, angiodisplasia vai ser mais comum em quem tem insuficiência renal crônica, estenose aórtica, tem causas hereditárias também para angiodisplasia, não sei se vocês já viram algum paciente, mas, por exemplo, o Osler-Weber-Rendu. Úlcera, então, H. pylori é a principal causa, muito comum a gente ver também por anti-inflamatório, paciente tabagista também tem o risco. Neoplasia, então, boa parte das vezes está relacionada ao H. pylori, pode acontecer também em paciente etilista, tabagista. O que a gente vai ver no exame físico do paciente com hemorragia digestiva alta? Então, sinais de doença de base, a gente vai procurar, né? Puxa vida, será que ele tem estigma de hipertensão, né, de hepatopatia crônica, paciente muito emagrecido, será que, de repente, alguma coisa para pensar em úlcera ou em câncer, né? Será que ele tem algum sinal dessas outras doenças hereditárias, tem angiectasias pelo corpo e tal? O estado hemodinâmico, fazer uma estimativa de perda sanguínea. Se for menos de 15% de perda sanguínea, eu vou ter taquicardia. De 15 a 40, eu vou ter hipotensão ortostática, e mais de 40, hipotensão supina. Então, quando a gente tem hipotensão supina, já é muita perda de sangue. Então, a gente não pode esperar tudo isso, tá? Taquicardia já é algo que deixa a gente, né, atento. A dor abdominal, então, principalmente se tem peritonismo, será que esse paciente está perfurado? Então, antes de fazer uma endoscopia, talvez ele precise fazer uma imagem, né, um raio ou uma tomografia. Fazer toque retal, então, tem sangue vivo na luva, tem melena, não tem nada, é um dado importante. Laboratório, hemograma, bioquímica, laboratório hepático, coagulação. Lembrando sempre que a hemoglobina inicial geralmente é a basal do paciente, vai cair em torno de 24 horas, né? Se já tem uma anemia microcítica na chegada, provavelmente indica aí uma perda crônica.
E quando a gente, às vezes, está na dúvida, né? Puxa, será que esse paciente sangrou, não sangrou? Será que essa alteração de função renal é pré-renal? Ou é uma, né, só uma coisa mais intrínseca? Então, a gente usa, né, esse índice aí de ureia e creatinina de 100 para 1, quando ele é maior de 100 para 1, já sugere uma hemorragia digestiva, quer dizer que tem sangue, né, vai ser absorvido mais ureia no intestino e aí aumenta a ureia mais do que a creatinina. Avaliação de risco, a escala mais validada que a gente tem é Glasgow-Blatchford. A gente pode usar, inclusive, para pensar, às vezes, em alta precoce. Então, o paciente tem uma história de ter tido uma melena, mas é um paciente jovem, que não tem nenhuma comorbidade, que não tem nenhum fator de risco, que está super bem, faz uns exames de sangue e hemoglobina está boa. Será que esse cara não pode ter alta e marcar uma endoscopia de ambulatório aí nos próximos dias? Talvez sim. É porque ela desfuncionou, desaturou, ele deu uma filha muito estabilizada. Pode passar? Na parte de 37 ali, né? Que é o baixo risco, a gente até poderia dar alta e fazer ambulatorial. Mas todos os outros, a gente não tem nada. E quanto mais alta a pontuação, maior é o risco desse paciente, né? Então, ele leva em conta a pressão arterial, a ureia, a hemoglobina e o pulso, se teve ou não melena, síncope, doença hepática e insuficiência cardíaca. Então, a gente sempre tem que lembrar que o principal ponto e o que mais muda a mortalidade no manejo da hemorragia digestiva é o suporte, né? A gente precisa fazer o quê, então? Estabilização hemodinâmica, pegar acesso venoso, fazer reposição volêmica, transfusão quando tem uma hemoglobina menor de 7, se for cardiopata, às vezes é menor de 8, né? Se tiver plaquetas menor de 50 mil ou INR maior de 2, isso se não for hepatopata, porque às vezes o cirrótico, mesmo com INR maior, a gente não vai transfundir plasma, né? Lembrar de dar O2 para esse paciente, deixar em NPO, né? Ver se tem indicação de UTI, muitas vezes tem. Se a hematêmese for maciça ou tiver redução do sensório, está indicada intubação, né? Antes da endoscopia. A gente vai usar IBP. Mas esse paciente é cirrótico, eu acho que é por hipertensão portal. Deixa IBP igual, vai começar o manejo da hemorragia no cirrótico, mas vai começar IBP também, porque o cirrótico também tem doença por úlcera, né? Então, a gente começa as duas coisas. Depois da endoscopia, se for o caso, a gente suspende. Se tiver suspeita de sangramento varicial, já começa terlipressina ou octreotide. Se tiver cirrose, também bota já o antibiótico profilático, depois eu vou falar um pouquinho mais. Considerar a suspensão de anticoagulante antiplaquetário, conforme o quadro clínico desse paciente. E a endoscopia a gente vai fazer preferencialmente aí no paciente já estável. É muito ruim, né, a gente pegar um paciente que recém chegou na emergência, tá toda aquela confusão de pega acesso, faz volume, coleta exame, e já tem que fazer uma sedação para fazer endoscopia. Claro que tem situações muito drásticas que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente tem até 24 horas para ter um paciente mais controlado para a gente fazer o exame, né, sedar. E de preferência quando já tiver um INR menor de 2,5. Por quê? Porque o INR maior de 2,5 aumenta muito a chance da gente não ver nada na endoscopia, ver um monte de sangue, enfim, né, porejando e não achar a lesão. Então, é melhor corrigir a coagulopatia, se for possível, e depois fazer a endoscopia. Trouxe para vocês também no UpToDate, está bem boa essa parte. Aqui tem, então, as orientações do manejo. Quando vocês quiserem dar uma consultada, está bem adequado, tá? Bem adequado aos guidelines, inclusive, está bem certinho. Então, a endoscopia, em geral, a gente faz nas primeiras 24 horas. Quando é que a gente faz nas primeiras 12? Quando o paciente está instável, apesar da ressuscitação, já está aí 1, 2 litros de soro físio e continua muito taquicárdico, muito hipotenso, né? Quando ele tem hematêmese na emergência, porque isso é um indicativo de pior prognóstico e de sangramento ativo grave, então tem indicação de fazer a endoscopia nas primeiras 12 horas.
E quando ele tem contraindicação e interrupção da anticoagulação. Ah, não dá para parar a anticoagulação dele, bom, então a gente vai tentar fazer o que for endoscopicamente o quanto antes, né? E ela vai ser diagnóstica e terapêutica. Isso é sempre importante que a gente tenha, né, possa lançar a mão da terapêutica, não só fazer o diagnóstico nessa endoscopia. Aqui é a principal classificação que a gente usa para doença ulcerosa sangrante, né? Então, a gente tem aqui no Forrest, que é essa classificação, 1A, a gente tem um sangramento arterial ativo. A prevalência disso, em todos os casos, é de 10%, então não é uma lesão tão comum de ver. E o risco de ressangramento é de 90%. Tá? Então, essa classificação nos dá a chance de ressangramento, por isso que ela é bem importante. Aqui a gente tem um exemplo, tá um pouco difícil de ver, mas aqui tem um jato de sangue, né? Então, isso aqui é um A. Então, o 1B é o sangramento em babação, que a gente chama, né? Que está, então, porejando sem vaso visível. 10% também, a chance de ressangramento já é menor. Aqui a gente tem no 2A um vaso visível não sangrante, 25% de prevalência, a chance de ressangrar 50%. Um coágulo aderido, como por exemplo aqui, então aqui também está a chance de ressangramento. Uma mancha de hematina, né? Por exemplo, isso aqui, ou aquilo que a gente tinha lá naquela outra foto, deixa eu ver aqui, que é isso aqui, né? Uma hematinazinha, essa daqui mais tardia, aquela lá mais recente. E aqui, então, o que vocês vão ver na maior parte dos casos, que é um Forrest 3, que é uma úlcera de base limpa. Eu não vejo sangue, eu não vejo coágulo, eu não vejo vaso, né? Então, esse é o mais comum, 3 a 5% de chance de ressangrar no manejo. Úlcera péptica, então, a gente faz endoscopia com pesquisa de HP. Ah, mas não fizeram pesquisa de HP no dia da endoscopia porque foi na urgência, isso e aquilo. Bom, então, em geral, a gente trata empírico, tá? E se vier negativo, a gente faz outro exame ou também trata empírico. E se positivo, obviamente, trata, né, Helicobacter. Está indicado fazer nova endoscopia após para avaliar a erradicação do Helicobacter, não é para avaliar se a úlcera resolveu. Se for gástrica, sim, né? A gente tem que documentar a cicatrização da úlcera, mas se for uma úlcera duodenal, a gente trata o Helicobacter e a gente até poderia usar métodos não invasivos, né, para avaliar se esse Helicobacter foi erradicado, como, por exemplo, pesquisa de antígeno fecal, mas isso não é uma coisa tão disponível ainda. Então, em geral, a gente faz nova endoscopia, cerca de 2 meses depois. Trazendo para vocês aqui também o fluxograma do UpToDate sobre esse manejo. Quando é que a gente considera alta precoce? Aquilo que eu falei para vocês, né, conforme a classificação de Glasgow-Blatchford. Para pacientes com capacidade de segmento, isso significa, assim, um paciente que, se ele voltar a sangrar em casa, ele consegue vir para a emergência, ele tem esse discernimento de observar as evacuações, de ter o suporte, né, de cuidador da família, sem comorbidades, com hemoglobina normal, com sinais vitais estáveis, com uma fonte de sangramento identificado, né, se foi na endoscopia, com um risco de ressangramento baixo. Então, quando tiver esses aqui, está excluída essa possibilidade. Os pacientes sempre têm que internar, né? Sangramento por varizes, sangramento ativo, de Laffois, úlcera com estigma de alto risco de sangramento. Então, dei uma respirada aí, né? Me perguntem qualquer coisa no meio, não tem problema. Eu só queria saber se vocês estão ouvindo, vendo direitinho. Professora, boa tarde. Oi. Fala, Stefano. Uma pergunta. A tese da ureasa não é muito comum para pesquisa de Helicobacter pylori, para conhecer a erradicação do Helicobacter pylori, da H. pylori? A pesquisa de urease pode ser feita também. A pesquisa de urease
é pior na vigência de sangramento, porque ela diminui muito a sensibilidade, né? Pode vir falso negativo pela presença de sangue, especialmente. Mas pode ser feita também. O ideal é a biópsia. Pode ser feita se o paciente não tivesse sangramento? Pode, aham. Tá bom. Muito obrigado, professora. O padrão ouro é sempre a biópsia mandar para o anátomo, né? Mas se tu tá num lugar onde só tem urease, faz urease, é melhor que nada. Tá, beleza. Muito obrigado. Nada. Mais algo, gente, dessa primeira parte aí de uma hemorragia mais péptica? Bom, vou passar depois vocês anotem, me perguntem e tal. Hemorragia variceal, então, representa 1/3 das mortes relacionadas à cirrose, muita coisa, né? O desfecho depende do controle do sangramento e de evitar suas complicações, 15 a 20% de mortalidade em 30 dias, então realmente assim é uma condição de muito alta gravidade. Aqui a gente tem, né, uma foto de uma varize sangrando, de vez em quando a gente faz essas para dar, né, uma emoção maior aí no anestesista, o pessoal da endoscopia. Os objetivos do tratamento, então, ressuscitação hemodinâmica, bem parecido lá com a úlcera péptica. A gente tem que cuidar no cirrótico, né, de evitar a hipervolemia, porque aumenta a chance dele sangrar por aumentar a pressão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar ele hipotenso, né, ou hipovolêmico. E se a hemorragia for maciça ou tiver um rebaixamento sensório, a gente vai entubar esse paciente. Lembrando, da hemorragia maciça, a gente já transfunde, né, CHAD na ressuscitação. O controle do sangramento, então, a gente vai usar de medicamento terlipressina ou octreotide, terapia endoscópica, em geral, dentro das 12 primeiras horas. Se tiver falha da terapia endoscópica, a gente pode usar balão de Sangstein Blackmore, que então é uma sonda, né? Um balão que a gente passa no esôfago e no estômago, vai inflar assim, né? Um balão dentro do estômago, ele não vai deixar voltar. E aí dentro do esôfago a gente infla também esse balão para dar uma segurada nesse sangramento até a gente reavaliar. Isso aí é uma terapia de ponte. Em no máximo 12 horas a gente tem que tirar esse balão porque tem risco de isquemia do esôfago, né? Então é para a gente planejar o que vai fazer nessas próximas 12 horas. Se vai tirar o balão e vai tentar fazer ligadura, se vai tentar fazer TIPS, né? Ou até, enfim, cirurgia. Aqui a gente tem uma imagem de uma ligadura elástica, né? Que é a terapia de padrão ouro na variz de esôfago. Na variz gástrica, a gente usa em geral cianoacrilato, que é uma cola, né, para obliterar aquela variz. E a cirurgia, né, aquelas coisas de shunt porta-cava, que o pessoal brinca que shunt porta-cova, a gente sabe que se usa cada vez menos. E no último Baveno, que é o guide que a gente tem de hipertensão portal, se fala muito em TIPS precoce, né? Então, se o paciente não responde bem à terapia endoscópica da variz, a gente já considerar TIPS, né, para evitar que esse paciente piore. Quanto mais tempo ele passa sem controle da hemorragia, maior é a mortalidade dele. Então, a gente antes usava o TIPS de maneira muito tardia, agora a gente tem indicado mais rápido e isso tem mostrado melhora. O TIPS, o que é então? É um shunt que a gente vai fazer entre a circulação porta e a veia hepática, né? A circulação da veia cava inferior. Então, a gente vai colocar um shunt para diminuir essa hipertensão portal, reduzindo aqui o aporte sanguíneo, né, que está hipertensivo para o esôfago e para o estômago. Isso serve para hemorragia por variz de esôfago, estômago, por gastropatia hipertensiva. Então, os objetivos do tratamento: evitar complicações, né, que são principalmente as infecções, presentes em 20% dos cirróticos que internam com hemorragia digestiva. Então, internou um cirrótico com hemorragia digestiva. Tem ascite, façam paracentese, coletem exame de urina, coletem hemocultura, façam raio-x de tórax, que é bem possível que ele tenha tido uma infecção, ou, né, esteja com uma infecção ativa que causou
aumento da hipertensão portal dele, causando a hemorragia. Então, a gente sempre tem que procurar. Ou, por exemplo, um tumor, né? Faça um eco abdominal para ver se ele não começou um CHC e por isso ele aumentou a pressão. Mais de 50% dos pacientes, né, hospitalizados por hemorragia variceal vão desenvolver alguma infecção, é bem comum, principalmente infecção urinária, PBE, bronquipneumonia ou bacteremia. Antibiótico profilático, então, ele tem, né, o objetivo de reduzir essas infecções. Ele mostra também estudo que reduz ressangramento e mortalidade. A gente pode usar norfloxacin, né, se o paciente tem via oral, se ele não for tão grave. E a gente pode usar também, então a gente usa norfloxacin em geral 2 vezes por dia via oral. E o ceftriaxone em pacientes mais graves, então Child-C ou com hepatocarcinoma, né, aí já por 7 dias. Uma outra coisa que acontece com certa frequência é piorar a função hepática desse cirrótico que sangrou, a gente chama de acute on chronic liver failure, né? É uma agudização da cirrose, uma coisa que também traz uma mortalidade bem importante. Insuficiência renal, então a gente tem que cuidar o volume, né? Evitar medicamento nefrotóxico, bem importante isso. Encefalopatia, se o paciente apresentar, a gente faz manejo com lactulose, pesquisa fatores desencadeantes, o próprio sangramento é um desencadeante, às vezes tem distúrbio hidroeletrolítico, né? Às vezes tem pior da função renal, infecção, enfim, tudo contribuindo também para a encefalopatia. E o ressangramento vai ser mais comum quando os pacientes têm esses fatores. Idade maior de 60 anos, etiologia alcoólica, hemorragia inicial grave com hemoglobina menor de 8 na chegada, plaquetopenia, encefalopatia, CIT, hemorragia ativa no momento da endoscopia, sangramento por varizes gástricas, é mais grave do que por varizes esofágicas, varizes grandes com marcas vermelhas ou coágulos e insuficiência renal. Então, esses pacientes, em geral, acabam tendo que ir para UTI, né? A prevenção primária, a gente usa beta-bloqueador, o propanolol a gente pode usar, e o carvedilol ele é mais estudado em prevenção secundária, né, do que a primária, em quem tem contraindicação ao propanolol, por exemplo, asma. A gente vai usar como prevenção primária, ou seja, o paciente tem varizes, mas ele nunca sangrou. Em pacientes Child A com varizes médias ou grandes, e em pacientes Child B ou C com qualquer tamanho de variz. Então, esse paciente vem consultar no ambulatório, traz uma endoscopia com varizes, aí você já tem condições de começar um propanolol, se for o caso, tá? E a prevenção secundária, paciente, né, se apresentou com hemorragia digestiva, variceal. A gente vai usar, então, qualquer um desses dois. Todos os pacientes têm indicação, né? Não importa se é Child A com varizes pequeno, embora isso seja muito raro de sangrar, mas todos os que já sangraram devem ficar com profilaxia secundária. A gente inicia, em geral, 5 a 7 dias depois do evento hemorrágico. Por quê? Porque se a gente inicia lá quando o paciente interna, esse propanolol ele vai atrapalhar muito a hemodinâmica desse paciente. A gente inicia segundo, terceiro dia, esse propanolol impede esse paciente de fazer uma taquicardia, muitas vezes, que é um dos primeiros sinais de ressangramento. Então, a gente espera aí 5 a 7 dias para começar. E o programa de ligadura elástica, né? A profilaxia secundária sempre é o beta-bloqueador e a ligadura elástica. Na profilaxia primária, a gente pode usar um ou o outro. Né? Se eu não quiser usar beta-bloque, eu posso usar só a ligadura elástica também na prevenção primária. Mas na secundária é sempre os dois juntos. Até quando? Até sempre. Né? A ligadura até erradicar as varizes e o propanolol a gente não tira. Porque ele vai diminuir a hipertensão portal. Então, aqui começaria essa parte de hemorragia digestiva baixa, que não é a nossa ideia hoje. Então, eu libero para vocês aí comentarem, perguntarem o que vocês quiserem. Professora, é Pedro. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do ressangramento. O que seria tipo a definição assim durante a internação, em quanto tempo, qualquer ressangramento?
Então, assim, em geral, 48 horas, né? Nas primeiras 48 horas é o mais comum, mas dentro daquela internação, em geral, a gente chama de ressangramento, né? De certa forma, ocorreu uma falha na terapia. O que acontece? Quando a gente tem uma hemorragia por úlcera que ressangra, tem que dar uma olhada de novo com endoscopia, tem que ver, de repente colocou um clipe e o clipe caiu, ou apareceu outro vaso, ou, né, alguma coisa assim. Já por varizes, quer dizer que aquelas bandas que a gente colocou não foram suficientes, tem que ver se tem que colocar mais uma. Ou então, a partir do 7º dia de ligadura elástica, a gente pode ter o que a gente chama, né, de úlcera pós-ligadura. Então, ali onde foi feita a ligadura, cai o coágulo e isso às vezes leva a sangramento, principalmente paciente mais grave, do tipo Child C ou com hepatocarcinoma, muitas vezes eles, né, perdem o coágulo e sangram de novo. Isso é um problemão, porque é bem mais difícil de controlar, a gente não vai fazer ligadura em cima de uma escara, né? Então, às vezes, a gente tenta fazer alguma escleroterapia local, ou usa mesmo, assim, inibidor de bomba, sucrafilme, é um pouco mais complicado. Ótimo, obrigado. Nada. Eu também tenho outra pergunta. Um tratamento com reação térmica ou injeção com adrenalina pode ser alternativa para as ligaduras? Então, assim, quando eu tenho varizes de esôfago, né, que é a principal indicação de ligadura elástica, lesão térmica não dá, porque a gente vai fazer um buraco, né? Mas escleroterapia, sim. Então, a gente pode usar o que se usava antigamente, álcool, né? Sim, escleroterapia. Adrenalina. Eu vou te dizer que eu nunca fiz, porque na nossa residência a gente sempre teve a ligadura disponível e no convênio também. Então, Adrenalina ou vasopressina pode ser, né? Oi? Adrenalina ou vasopressina. Vasopressina eu nunca vi. Eu só vi adrenalina e álcool. Tá. E Mas álcool, normalmente tem para fazer as ligaduras aqui no hospital, verdade? mas vasopressina na variz? Sim. É uma dúvida que eu tenho. Eu nunca vi, nunca li nada assim. A gente faz assim, né? A esclerose de variz, ela é tem resultado bem inferior à ligadura. Mas quando tu Tá. não tem nada, tu acaba, né, Tem fazendo, mais que fazer. Tá. principalmente, né, fora de hospital maior. Mas vasopressina eu não vi, eu já vi adrenalina e álcool. Tchau. Tá. Muito obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Sendo Se assim, acho quiserem que mandar tá. ali no grupo, eu estou à disposição. Uhum. Perfeito. Te agradeço, Vivian, muito obrigada aí acho que elucidou bem aí, deu um guia, um norte para os nossos residentes quando se depararem com uma situação como essa. Nada. E aí eu vou como é que fala? Editar a aula e aí vou deixar disponível no YouTube, depois te mando o link daí, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci. Eu não Diga. coloquei dose de IBP, né? Agora eu vi. Não. Em geral, a gente usa 40 miligramas de 12 em 12 EV no início, né? Tem aquele protocolo de fazer 80 miligramas e depois infusão contínua, e aí saiu um trabalho que disse que não tinha diferença com o de 12 em 12. Então, assim, os guides ainda se posicionam com a dose de ataque e a infusão contínua, mas na prática, em geral, a gente usa esse de 12 em 12 mesmo, depois desse trabalho que mostrou que não era inferior. Ah, perfeito. Ótimo. Para facilitar a vida de todo mundo. Uhum. Certo, gente? Certo. Então tá, muito obrigada. E